Bom, então, na última aula a gente viu a formatação condicional e eu pedi para vocês fazerem das provas, né? Vocês têm alguma dúvida nessa parte aqui, para fazer das provas? É só valores que colocam. Tá tudo certo? Vocês conseguiram? Deu certo? Então tá. Então, aí a gente vai para a função C alinhada. O que é função C alinhada? É quando a gente coloca mais de uma função C dentro de uma C. Parece confuso, mas é. Mas no final tudo dá certo. Então, vamos lá. A função C tem em sua composição mais de uma C ou outra função. Pode ser tanto a função C, quanto a função E, quanto a função OU, quanto a função ponto C, dentro da função C, entendeu? Você pode colocar várias, desde que tenha uma lógica. Também não vai colocando um monte de função lá dentro da outra, lá que você não sabe para que vai servir. Mas se você tiver um propósito e quiser aplicar o alinhamento da C, a gente consegue fazer. Sintaxe. Sintaxe é como ela é escrita, né? Então, por exemplo, igual, função C, teste lógico, ponto e vírgula, valor se verdadeiro, ponto e vírgula, aí você abre de novo uma outra função C, valor C, que aí, essa daqui é uma C alinhada mais simples, tá? Vou colocar só duas situações. Então, você vai usar dois testes lógicos, e eu esqueci do teste lógico aqui. Então, se teste lógico, valor se verdadeiro, aí, se não for nenhum nem outro, vai ser o valor se falso. Aí eu fecho dois parênteses, porque eu abri dois. Então, vamos aos exemplos. Bom, então vamos lá. O exemplo que a gente vai estar utilizando? A gente vai usar esse exemplo que está aqui, ó, do estudo de caso. Ó. Não, estudo de caso não, da formatação condicional. Vou pegar esse daqui, ó, do aluno médio. O que você vai fazer aqui, ó? Você vai selecionar tudo, dá um Ctrl C de copiar e vai lá na função C alinhada e cola. Aí ele vai trazer dessa forma aqui, tá? E aí você vai apagar a situação aqui, ó. A gente vai colocar outra. Certo?
Vou aumentar aqui um pouco para a gente escrever a situação, tá? Aqui na situação, a gente vai pôr 3 hipóteses. Aprovado, reprovado e recuperação. Então, são 3. A gente fazia com aprovado e reprovado, né? A gente vai pôr aprovado, reprovado e recuperação. Então, vamos pôr aqui na situação. Vai lá no inserir e vai lá em nota. Eu vou aumentar um pouquinho aqui na tela para vocês verem enxergar. A nota, ele permite que você só escreva dentro. O comentário permite resposta. Que nem eu falei, se eu colocar um comentário aqui e tiver uma pessoa que puder editar a planilha, ela pode responder. Entendeu? A nota não. A nota é só uma notinha e acabou. Então, eu prefiro nota, que fica mais fácil. Então, na situação, se a média for acima ou igual a 7, aprovar. E aí, tranquilo, né? Se a média estiver entre 4 e 7, recuperação. Se for abaixo de 4, reprovar. Então, são essas 3 situações que a gente vai estar utilizando no nosso probleminha. Pronto? Então, vamos lá. Vou começar a desenvolver. Então, de acordo com a média aqui, né? Então, o começo é fácil. É igual a função C, abre parênteses. A média, né? Então, por onde eu posso começar? O que vocês acham? Por onde eu começo? Pelo acima, pelo entre ou pelo abaixo? Vocês começariam por onde? Pelo acima? Então, vamos lá. Então, se a média for maior ou igual a 7, certo? Então, ele vai ser aprovado. Aí, eu tenho que abrir uma outra função C, ó. C, que diz respeito à média também. Então, eu tenho mais 2 situações para colocar. Se a média estiver entre 4 e 7 e se a média for abaixo de 4. Qual dessas vocês acham que é mais fácil colocar aqui? O entre ou o abaixo? O entre? Como que escreve entre aqui? O abaixo você sabe escrever? Então, qual que vocês acham que é mais fácil colocar aqui? O que você conhece, né? Então, abaixo. Então, for abaixo de 4. Então, se for abaixo de 4, menor que 4, ele vai ser reprovado. Aí, o que sobra é só o valor se falso, que já vai estar falando que ó, se não for aprovado e nem for reprovado, então vai ser o quê? Recuperação, não é? Então, assim, se o meu teste lógico for verdadeiro, ele me dá aprovado. Se o meu teste lógico for verdadeiro, ele me dá reprovado. Agora, se não for nenhum e nem outro,
Aí vai ser o valor se falso. Perceberam que fica mais fácil colocar o entre no final? Então, o entre, ele vai no final, recuperação. Eu não preciso escrever o entre lá. Até porque não tem como você colocar o entre ali. Então, como que você vai... se abriu 2 parênteses, então você não esquece de fechar os 2. Quando eu aprendi essa função C aqui, um tempinho atrás, no ano passado, o meu professor, ele ensinou dessa forma, assim, daí a gente nunca esquece. Então, por exemplo, a gente tem que observar o que é mais fácil para a gente colocar. Então, o que a gente percebe? O maior, né, e o menor, porque o entre a gente não lembra como que faz, porque a gente não conhece. Então, o entre, quando vocês... Mas só vale para essa função C que tem 3 situações, tá? Outras situações aí não cabem. Mas com 3 situações, quando aparecer o entre no meio do negócio, você joga para o final. Entendeu? Então, o entre sempre vai estar no final. Você pode começar tanto pelo maior quanto o menor. O entre sempre vai ficar no final, nesse caso aqui. Tá? Nesse caso de situação com 3. Agora, as outras, aí engloba outro tipo de especificação. Tudo bem? Deu para dar uma entendida mais ou menos? Então, vamos ver se está certo, né? Então, deu recuperação. Por quê? O 5, ele está entre 4 e 7. Perceberam? Vamos fazer mais uma? Vou fazer aqui embaixo. Igual, função C, abre parênteses. Se o valor que estiver aqui, eu posso começar tanto pelo maior quanto o menor, vai dar na mesma. Porque eu não... Como assim? Pode, só que daí você vai fazer uma por uma. Certo? O que acontece? Aqui a gente está na explicação, mas na sua vida real, lá no seu trabalho, você precisa de agilidade. Então, a hora que você entendeu a fórmula, qual é a sua... O que você vai fazer para agilizar? Arrastar. Né? Então, você não vai ficar fazendo uma por uma, uma por uma, uma por uma. Mas você pode, aqui, hoje, você pode mudar. Desde que não troque, por exemplo, assim, você não pode colocar... Se for menor do que 4, aí você colocar que ele está aprovado, entendeu? Aí você tem que usar o mesmo que está pedindo aqui, ó. Que nem a gente começou pelo maior, não foi? Se eu começar pelo menor, aí teria que ficar assim, ó. Se for abaixo de 4, então se for menor do que 4, eu coloco que vai acontecer com ele, ó, reprovado. Aí, de novo, ó, se for acima ou igual a 7, aprovado. Tá vendo? Você pode usar a mesma coisa. O final sempre vai ser o mesmo, recuperação. Ele não vai mudar. A única coisa que vocês vão ter que perceber é na hora de arrastar. Entendeu? Porque a gente treinando bastante isso aqui, você faz a primeira e arrasta o resto. Pode fazer o restante. Aí vocês podem escolher fazer pelo primeiro ou pelo método segundo, o que vocês acharem melhor. Bom, agora a gente vai usar uma função que é para a gente contar, tá? Essa é muito facinha. Não gostar dela. Tem 3 variações dela.
tá? Então, talvez não dê tempo a gente terminar hoje. A primeira delas é essa aqui, ó. Então, a função conte-C, ela serve para contar quantidades. Ou seja, por exemplo, ela conta itens, então ela vai te dar números exatos. 1, 2, 3, 5, 10, 15, 28, números exatos. Então, eu quero contar quantos vendedores bateram a meta. Aí você executa ela para te dar quantidade de funcionários que bateram a meta esse mês, por exemplo. Eu quero contar quantos compraram um determinado produto. Aí você utiliza ela também, tá? Então, ela dá resultados exatos. A sintaxe dela é bem facinho, ó. Sintaxe, conte.c, abro parênteses, intervalo e critério. Então, eu só vou utilizar intervalo e critério para fazer ela. É muito fácil. Então, digamos que um levantamento a ser realizado pelo gestor precisa saber a quantidade de funcionários homens no seu grupo de trabalho. Então, essa planilha que eu mandei para vocês é para contar quantos homens, aliás, quantos funcionários têm 28 anos ou menos, né? Acho que é isso. Então, a gente vai abrir essa tabelinha que eu mandei para vocês. Todo mundo recebeu, né? Já abram. E a gente está nela aqui, ó. Essa aqui é a primeira variação dela, que é a conte C. Esse menino aí, ele fez curso com a gente e ele desenvolveu a empresa dele. Ele vende bolo no pote. Uma delícia. Se vocês quiserem dar uma olhadinha. Então, vamos lá. Deixa eu diminuir aqui o zoom. Então, como que eu vou contar? Eu vou contar quantos funcionários homens tem na empresa. Então, aqui eu varia um pouco. Oi, querido, quanto tempo? Tudo bem? Tudo bem, e você? Então, tá bom. Você trouxe pra gente de brinde? Não. Me excluí, como sempre, eu sou excluída. Então, ó, homens, vou contar quantos homens tem. Então, João, Marcos, blá, 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 tá aqui, né? Então, como que eu vou fazer essa contagem? Igual, ponte, ponto, C, abro parênteses, certo? A sintaxe dela, como eu falei para vocês, é intervalo e critério, tá? Então, primeiro, intervalo. Vou selecionar o quê? Então, para eu saber se é homem ou se é mulher, eu vou selecionar a coluna do sexo aqui, ó. Então, é aqui que ele vai indicar para mim se é homem ou mulher. Então, você tem que selecionar todo o intervalo, tá? A ponte C é intervalo, é inteiro. Tudo bem? Tudo bem? Todo mundo junto? Ponto e vírgula. Então, selecionei o intervalo, eu vou para o critério. Aí, é aquilo que eu quero separar. O que eu quero separar? Somente os homens. Os homens são representados pela letra M, de mulher. Não, de masculino. Como é texto igual nas funções, a gente coloca entre aspas. M e fecho parênteses. Só isso. Dá enter. Deu certo? Olha lá. Então, eu tenho quantos? 5. 5. Não deu, não? Como não deu, não? Tá igualzinho? Colocou entre aspas, ponto e vírgula, intervalo. Será? Olha lá. Tá vendo como que vocês estão espertos? Já bate o olho e você mesmo identifica seu erro. Façam de mulheres agora. E façam
com funcionários com idade inferior a 28 anos. Aí vai pegar um pouquinho, mas eu acredito no potencial de vocês. Então, primeiro, deu 5. Mulheres, vamos lá. Conte, ponto, C. Não tem importância se é maiúsculo ou minúsculo, dá na mesma, tá? Aqui são mulheres. Eu vou pegar o mesmo intervalo aqui do sexo das pessoas. Só que ao invés de escolher homem, eu vou escolher o F, né? Que é o feminino, né? Abro parênteses e fecho porque só tem um, certo? Aspas. Confere aí. 5 também. Agora, os com idade inferior a 28 anos. Conte, ponto. C, abro parênteses. O intervalo que eu vou escolher agora é o da idade, né? Então, eu vou pegar o da idade, é isso que eu vou procurar aqui. Ponto e vírgula, aspas, porque o menor, aliás, o inferior, o menor, ele é um símbolo, né? Então, ele também cai naquele negócio, na regra do símbolo. Menor ou igual a 28. Descobriu aquela fórmula agora? Entendeu? Como que ele está contando noiva e noivo. R$500, hein? Certo? E se a gente alterar, será que vai variar alguma coisa? Vamos mudar? Ó, então aqui eu vou pôr o nome de Joana, né? E agora a Joana vai virar mulher, né? Olha lá, já alterou. E a Joana, ela tem 38 anos. Não mudou, né? Vamos pôr que ela tem 16, então. Agora mudou. Entendeu? Ele já vai fazendo a contagem do que você selecionou. Por isso que a gente tem que automatizar as nossas planilhas, né? Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Bom, então aqui, ó, a gente vai interromper essa parte aqui. Semana que vem, a gente vai trabalhar, vai continuar vendo a função C, só que em outra variação. Na modalidade Conte-Cs, lógico, né? Eu não vou passar uma coisa tão simples assim para vocês, né? Eu tenho que... A minha função é deixar um pouco vocês confusos, né? É deixar mais difícil. Lógico, né? Não teria graça. Então, a função Conte-C simples, a gente viu, a gente vai ver a função Conte-Cs, que é uma variação da alinhada, igual a C, e a gente vai ver a função C usando uma coringa, um coringa, digamos assim, né? Então, é quando a gente coloca uma função C alinhada com alguns requisitos dentro, tá? Então, isso que a gente vai ver semana que vem. E aí, se vocês quiserem utilizar essa aula aqui, ó, eu já vou subir lá para o CRA, eles vão mandar para o canal, aí segunda-feira vocês já podem solicitar essa aula.